Vamos falar sobre comportamento. O que é um comportamento? Sob a ótica da PNL, é tudo aquilo que a gente faz. Não fazer nada também é um comportamento. Hoje eu estou de chapeuzinho de Paris. Paris, bonjour Paris. Eu já fui a Paris umas, não sei, 5, 6 vezes. Eu vou contar um segredinho aqui. Não vejo graça. Primeira vez eu fui para conhecer, não conhecia. Fui, não achei lá essas coisas. A segunda eu fui para tirar a má impressão. Falei, não, será que todo mundo fala tanto, né? Aí fui a segunda e confirmei, falei, não gosto mesmo. E as outras todas foram acaso. Eu já estive lá por conexão. Eu já estive lá para visitar parente. Eu tenho um sobrinho que joga futebol na França. Não é em Paris, ele joga no interior. E eu estava em... não lembro onde eu estava. Se era Lisboa, sei lá, eu estava na Europa. E marcamos em Paris. Ele foi até Paris, eu fui também. A gente comeu uns croissant. Mas eu já tive várias vezes em Paris e não curto. Não curto Paris, sei lá. Pra mim não tem graça nenhuma. Eu gosto de Berlim. Eu gosto de... adorei Budapeste. Eu gosto de... adorei Roma. Londres, marrom. Mas Paris, sei lá. Mas hoje eu tava de camiseta azul e resolvi colocar um boné azul para ornar. Por que eu tô contando isso pra você? Pra falar da minha vida? Não. Para falar do tema de hoje. Nós estamos falando aqui sobre comportamento. Eu coloquei uma camiseta azul. Eu não tenho chapéu. Tenho sim um chapéu azul. Já usei esses dias. Ele é pequeno até, né? Ficou até menor na minha cabeça. Mas eu pus um boné azul para ornar. Chega a orna aqui, ó. Com essa parte aqui não, né? Com esse azul pelo seu nome. Não. Mas essa segunda parte aqui orna um pouquinho. Isso é um comportamento, tá? Comportamento é o que a gente faz. E todo comportamento, para a programação neurolinguística, todo comportamento tem uma intenção positiva. O que é isso? Comportamento é o que a gente faz e a intenção é para que a gente faz o que a gente faz. Então, por exemplo, eu imagino que você, ao acordar hoje, você tenha escovado os seus dentes. Comportamento, escovar os dentes. Para que você escova os dentes? E aí tem vários motivos. Você pode escovar os dentes para melhorar o seu hálito. Você pode escovar os dentes para preservar a sua dentição. Você pode escovar os seus dentes para inspirar o seu filho menor a escovar também. Você pode escovar os seus dentes para cumprir um comportamento regido por regras. É isso que a gente vai falar hoje, tá? Comportamento regido por regras. Diabo é isso. Então, você foi ensinado a escovar dente. Assim como você foi ensinado, por exemplo, a parar no sinal. Você está dirigindo o carro e está vermelho a bolinha lá, você para. Você não pensa, você simplesmente para. Você vai num restaurante, entra e tem uma mesa, está escrito reservada a plaquinha. Você passa direto e procura outra. Você reage, né? A estímulos externos, placas, sinais, comandos. Fala nisso, presta atenção aqui na live, presta atenção. Isso que eu acabei de fazer foi um comando, você provavelmente reagiu. Se você estava prestando atenção, você deve ter falado, mas eu estou prestando. Se você não estava, você olhou para mim agora. Então a gente tem, nós temos alguns comportamentos regidos por regras, nós temos alguns comportamentos automatizados, aqueles que você não pensa para fazer. Você não pensa para parar no sinal vermelho. Você não pensa para sair com o carro quando o sinal fica verde. Inclusive, sabe qual é a menor distância, o menor intervalo de tempo? Você tem horas, minutos, segundos, centésimos segundos, milésimos segundos, e você tem um intervalo de tempo entre o sinal abrir e o carro de trás buzinar. É a coisa mais rápida que existe, mais rápido que a luz, que o pensamento, mais rápido que... ficou verde, o de trás buzina. Já reparou isso? Às vezes você é o de trás, né? Então, comportamento regido por regras. As regras dizem que você tem que fazer isso, aquilo, outro. Até aí tudo bem, né? A maioria das regras, elas são úteis, a maioria, tá? Elas são úteis e nos organizam como sociedade. A gente vive porque temos as regras. A gente para nos sinais vermelhos, a gente entra em lugares que permitem que a gente entre, a gente sai de lugares que não aceitam a gente ir lá, e etc. O que a PNL tem a ver com isso? Nós podemos, e aqui vai uma dica do trainer, nós devemos estabelecer regras. Nós já vivemos sob várias delas, né? A gente reage a várias regras que existem.
Então, se a gente reage a regras, por que não criar regras próprias? Bonjour, Mademoiselle Katia. Por que não criar regras específicas? Lembra, a pergunta básica da PNL é pra quê, né? Ah, quer comprar um... Eu vou ao shopping, sei lá, vou a uma feira, vou à rua, alguém me oferece um... Quer comprar um babador? Imediatamente eu penso, eu não tenho bebê em casa, não preciso de um babador. Então, traduzindo, eu olho, quer comprar um babador? Eu penso, pra quê? Não tem por que eu não compro, né? Então a gente funciona assim no pra quê, tá? Temos os nossos comportamentos, regido por regras externas, regras sociais. Por exemplo, você não vai, ou raramente alguém vai a um casamento de bermudas e chinelo. Raramente, tem quem faça isso. Para transgredir, ou porque o casamento é assim mesmo na praia, tá? Mas normalmente você vai a um casamento com roupas especiais, né? Essa é a regra. Normalmente a noiva está de branco, normalmente as madrinhas não usam branco, etc, né? São regras, tá? E a gente reage a elas e vive em sociedade de uma maneira quase que harmoniosa, quase. E a proposta aqui é que você estabeleça regras de propósito, com propósito, né? O que quer dizer isso? Com propósito, com o objetivo de. Estabelecer regras com o objetivo de o quê? De ter melhor desempenho. A PNL é uma estratégia de excelência. A PNL busca que nós tenhamos os melhores resultados na vida. Em que área? Todas. Ou, sendo específico, como a PNL pede, na área que você quiser, na área que você escolher. Qual é a área da sua vida que está precisando de atenção? É saúde? É relacionamento? É a área profissional? É a área financeira? É a área intelectual? É a área espiritual? Qual é a área? E mesmo assim, existem sub-áreas. Quando você fala área profissional, é muito grande isso. O que está precisando de atenção aí? Você precisa ser o que no seu trabalho? Mais criativo, mais tolerante, mais colaborativo, mais participativo, mais executor? O que você precisa? Quando fala assim, na minha vida familiar, preciso melhorar, em que aspecto? Tudo é família, né? Seu marido, sua mulher é a família, é o nuclear. Seu filho, aí você vai pro lado, irmão, tio, primo, vó, cunhado, etc. Tudo isso é família. Que área você quer melhorar? Então o primeiro passo é segmentar a área e depois especificar. Em todas as áreas a gente pode querer melhorar, a gente deve querer melhorar, deve, né? E a PNL é uma estratégia de excelência, você pode ser excelente na área que você quiser. E voltando ao tema de hoje, comportamentos, como nós reagimos a comportamentos regidos por regras, a regra diz que tarará, e a gente faz isso, a ideia é que nós criemos regras próprias para a obtenção de resultados. Por exemplo, você está fora de forma. Gente, ó, essa é uma garrafa de cerveja, mas dentro tem água, tá? Água gelada no vidro, para mim, água gelada no vidro é mais saborosa que água gelada no plástico. Delícia. Então eu ganhei isso aqui, eu ganhei uma cerveja artesanal. Era cheia de coisinha aqui, ó. Tem um ferrinho aqui, ó. Tinha uma tampa que abria pro lado, depois voltava de novo, e não sei o que e tal. Era bem bonito. Aí terminou a cerveja, eu fiquei com dó, joga fora, tão bonito aqui. Aí acabou quebrando de tanto coloca, tira, coloca, e eu coloco água para gelar. Eu acho que a água gelada no vidro é mais... Água é insípida, né? É inodora, não tem cheiro. É incolor, não tem cor, é insípida, ela não tem gosto. Gosto ela não tem, mas o sabor da água gelada no vidro para mim é diferente da água gelada em recipiente de plástico. Eu tenho um recipiente de plástico também na geladeira. Tomo água, mas a do vidro eu acho bem mais agradável. Então, por exemplo, uma pessoa que está fora de forma, ela segue regras para ficar fora de forma. A saber, ela come o que não deve, na quantidade inadequada, nas piores horas, e não faz nada depois. Aqui, ó, tem um puta cadeirão gostoso, cadeirão gamer, é confortável demais essa cadeira aqui. Então, por exemplo, não é o meu caso, mas estou usando como exemplo. Eu acordo, tava lá e como, sei lá, 3 pães com margarina ainda, pra piorar, não é nem manteiga, com margarina. E tomo leite gordo com Nescau e ponho açúcar ainda. Então, como 3 pão com margarina e tomo Nescau com açúcar. Ou seja, eu fiz uma ingesta hipercalórica. Aí eu venho e sento aqui nesse cadeirão aqui, ó, e fica aqui, das 8 ao meio-dia. Na internet, tá? O que vai acontecer? Quando eu fiz essa alta ingesta, eu vou ter um pico de insulina.
O meu pâncreas vai produzir muita insulina para quebrar essas proteínas e esses carboidratos aqui de maneira que possa ser absorvido. A maioria vai pro lixo, porque não serve para nada. Pãozinho com margarina, Nescau e com açúcar, a maior parte disso não serve para nada. O meu corpo vai ter um trabalho danado para botar isso para fora. E a maior parte ele não consegue. Eu vou acumular como tecido adiposo, vai virar gordura aqui. E ainda sentado, que eu tô com o corpo dobrado aqui, ó. Dá pra ver, pega aí essa altura, não sei se pega. A pochete aqui, ó. A comida desce e vai formando aqui. Então eu vou formando barriga, eu vou formando pânceps, a pochete aqui. Eu vou estragando meu sangue, etc, etc, etc. Então isso é um comportamento, é uma estratégia. E da onde vem a minha estratégia de comer mal e não fazer nada? Vem da busca pelo prazer imediato. Os alimentos hiperpalatáveis, hiper quer dizer muito, né? Hiper é muito, hipermercado. Hiperpalatável, paladar. Hiperpalatável que tem muito sabor. Normalmente são industrializados. Se você pegar um rótulo de alguma coisa que você tem na sua geladeira, no seu armário, e ler aquilo, está escrito lá. Contém acidulante, conservante, espessante, aromatizante, sabor artificial, não sei do que. Tem muita química para ficar gostoso. Aí você prefere isso do que uma fruta. As pessoas preferem o industrializado do que um legume, uma verdura. Alface tem gosto de alface, só. Um troço dentro de um saquinho, dentro de uma lata, dentro de um vidro, quando você abre, tem gosto de muita coisa, é muito gostoso. Você põe na boca, Você tem uma grande descarga de dopamina, você tem muito prazer, você quer aquilo de novo. Aí eu faço esse café hipercalórico e venho e sento aqui na minha sala. Sento aqui na cadeira que me abraça, a cadeira que me abraça. Então, a probabilidade de eu ficar de pé, de eu me movimentar é pequena. Por quê? Porque eu me enchi de dopamina comendo porcaria. Eu já estou me sentindo artificialmente bem. Aí eu venho para essa cadeira que me abraça. Falar para eu ir para academia. Então, inconscientemente, eu criei uma regra de se sentir bem. Onde é que está o problema? É isso que todo ser humano busca, se sentir bem. O problema está em que eu estou modulando apenas o bem-estar imediato. Comer pão com margarina, pão com cachorro-quente, pão com salsicha, é delicioso naquele momento. Então, a grande descarga de dopamina imediata. Porém, nós perdemos a habilidade, ou poucas vezes já desenvolvemos, a habilidade de olhar a médio e longo prazo. Quando eu fiz o meu primeiro practitioner, num dos intervalos, num dos almoços, eu fui comer e eu comprei uma barrinha de chocolate pro trainer. Quando eu voltei, ele falou, ó, comprei pra você. Ele ficou olhando para o chocolate da minha mão e falou, obrigado. Eu não quero não, é muito caro. Eu falei, que caro, rapaz, paguei R$1 e quem pagou foi eu, não tô cobrando de você não, tô te dando de presente, como caro. E ele me deu uma grande aula ali, ele falou assim, custou R$1 para você, para mim vai custar 4 horas de esteira. Em 4 horas eu leio 3, 4, 5 capítulos de um livro. Tive uma aula ali, preço e valor. Quanto as coisas custam, quanto as coisas valem. Então, acordar de manhã, comer um café da manhã hipercalórico, com bastante açúcar e tudo mais, dá um pico de energia imediato. Agora eu estou pronto para um dia de trabalho. Só que essa pessoa que faz isso, ela não está medindo quanto vai custar esse prazer que ela está tendo de comer coisas calóricas. Ela não mede quanto vai custar o prazer de ficar sentadão numa cadeira que abraça. Ela não mede quanto vai custar o prazer de sentar na frente da televisão e passar 4 horas sentado. As pessoas não medem isso, por isso que elas fazem isso. Por isso que a sociedade está obesa, depressiva, ansiosa. Porque as pessoas não medem o que os comportamentos atuais vão gerar a médio e longo prazo. A pessoa não faz isso, a pessoa física não faz isso. Pessoa jurídica, também conhecida como empresa, faz isso. Quanto maior a empresa, mais longe ela olha. Há empresas grandes, gigantes, multinacionais, que fazem planejamento para 20, 25 anos. Há empresas grandes que fazem para 10. Há empresas prósperas que fazem para 5. E a empresinha que faz para ser um fim de semana, para próximo. Quando é que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que fazer. Ela fica assim, ó, de pouquinho. E pessoas físicas fazem só para agora, a maioria, imediato. Isso são comportamentos que elas mesmas ou adotaram ou implementaram em busca do prazer imediato. A proposta aqui nessa live, PNL Comportamentos, é você estabelecer as suas próprias regras, comportamento regido por regras. Para isso você precisa, estamos na live 87, gente. Já falei aqui de PNL 86 vezes.
Para isso você precisa primeiro estabelecer um objetivo, o que é que você quer. E obviamente o seu objetivo está no futuro. Você tem que treinar, olhar para o futuro. O que é que você quer? Quanto você quer pesar? Quantos dias você quer ter? Quantos livros você quer ler? Quantos países você quer conhecer? Quantos idiomas você quer falar? Quantos instrumentos musicais você quer tocar? Ou que seja um só. Se for um, quando você quer tocar? Se for um idioma, quando você quer falar? Se for um país, quando você quer visitar? Se for uma quantidade de dinheiro, quando você quer ter acumulado isso? É preciso estabelecer o objetivo e um prazo razoável. Quer ter R$1 milhão no final da semana. Quanto você tem hoje? Se tiver 980 mil, talvez você consiga. Se você tiver R$5, então estabelecer o seu objetivo, estabelecer um prazo razoável e estabelecer comportamentos regidos por regras. Quais regras você precisa seguir para atingir aquele objetivo? E aí a ciência vai te ajudar muito nisso. Já ouviu falar na lei de Pareto? P-A-R-O-T-T-O? Não, P-A-R-E-T-T-O. Pareto. Vilfredo Pareto, um sociólogo italiano, que formulou a teoria, que é amplamente aceita e difundida pela ciência e comprovada, chamada 80-20. 80-20 do Pareto significa o seguinte: 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Se você é um comerciante, 80% do seu faturamento vem de 20% dos seus clientes. E aí esse comerciante normalmente comete o seguinte engano: ele trata todos os clientes iguais. Não é justo você tratar igual clientes diferentes. Ora, se você tem 20% de clientes que te dão 80% de renda, você tem que tratar esses 20% melhor do que os 80% restantes. Porque os outros 80% só te dão 20% de renda. Você entende essa regra? Essa lógica? 80% do que você faz no seu dia rende 20% do seu resultado do dia. 20% do que você faz no dia te dá 80% de resultado. Então, concentra nesses 20%. Quando eu falo comportamento regido por regra, você deve criar regras para melhorar a sua vida. Você só precisa mudar 20% do que você faz, não precisa mudar tudo. Você quer melhorar a sua saúde? Você só precisa mudar 20%. Você precisa comer 20% saudável. Você precisa fazer 20% de exercício por dia. Você precisa economizar 20% do seu dinheiro. Você precisa selecionar. Por exemplo, quantos amigos você tem? Vamos supor que você tenha 10. Não acredito, mas vamos supor que você tenha 10 amigos. 2 deles você pode confiar cegamente. 2, que é 20%. Converse comigo aí quem está assistindo. Escreve aí para mim. Estou entendendo ou não estou entendendo nada. Para eu avançar ou para eu explicar de novo. Escreve aí. Estou entendendo ou não estou entendendo nada. E graças a quem está mandando os coraçãozinhos aí, que eles são bonitinhos. Depois desse vídeo ficar gravado, né, vai pro YouTube, não tem nada, não tem comentário, não tem coração. Parece um doido apontando coisas assim, ó, como aqui, ó, PNL e comportamentos. Tá aqui no Insta, ao vivo. Quando vai pro YouTube não tem, eu fico apontando um vídeo sem nada, assim, ó. A Kátia Santos DH, sim. O que é DH? A Rosaninha, estou entendendo. Coraçãozinho. Catita, o que é DH? Kátia Santos.dh. Explica aí pro tio o que é DH. Então você, para instalar um novo comportamento, você precisa de 20% de esforço só. E a maneira mais simples que eu conheço, que a neurociência conhece e recomenda, para você estabelecer novos comportamentos, parece uma bíblia isso aqui, né? É ter uma agenda. Eu gosto de papel, mas você pode ter uma agenda no Google, você pode ter uma agenda onde você quiser, no seu celular. Eu gosto de agenda de papel. E fazer o que na agenda? E colocar o que é que você tem para fazer. Colocar as tarefas. Digital humanizado, o nome da minha PJ. Ah, legal. Digital humanizado. Bacana. Kátia Santos DH. Colocar numa agenda aquilo que você tem para fazer, aquilo que você precisa fazer. Então vamos pensar numa pessoa sedentária, tá? Ela percebe que ela está fora do peso, ela percebe que ela tem dificuldade para respirar, para baixar e pegar uma coisa no chão, enfim, ela se identifica como fora do peso.
Ela está sedentária. Então eu falo para ela comprar um tênis de R$1.200 e sair correndo na rua amanhã? Não. Não. O que eu falo para ela fazer? Eu falo para ela fazer uma agenda. E colocar atividades na agenda que vão permitir que ela comece a ter novos comportamentos mais efetivos. Ela primeiro precisa partir de um resultado final. O que ela quer, essa pessoa? Ela está fora do peso, está sedentária. Então o que ela quer? Ela quer atingir um peso X ou ela quer melhorar os índices dela? Quais são os índices? Vou pegar os meus índices aqui e mostrar para vocês. Índice... Ai meu Deus, está preso aqui. Ih, rasguei. Ah, não tem problema. Eita. Eu botei uma taxinha muito firme, ela ficou muito presa. Os índices são isso aqui, ó. Você vai no caso eu vou em nutrólogo, né? Em body, eu vou no nutrólogo e ele mede os meus índices aqui, ó. Tá em selfie aí, não vai dar pra você ler, tá? Eu vou ler pra você aqui, ó. Então aqui tem quantidade de água corporal, proteína, minerais, massa de gordura, meu peso, massa muscular esquelética, massa de gordura, IMC, IMC que é índice de massa corporal, PGC, análise da massa segmentar, análise da gordura segmentar, peso ideal, meu peso atual, meu peso ideal, controle de peso, tudo. Você vai, ó, massa livre de gordura, taxa metabólica basal, grau de obesidade, enfim, os índices. Então uma pessoa que está fora de forma, está sedentária, ela pode querer atingir um peso determinado, X, ou ela pode querer melhorar os índices. Óbvio, para melhorar você tem que ter os indicadores. Primeiro você tem os índices, você tem eles hoje, e aí você estabelece o objetivo. Tá? Eu quero esses índices aqui, ou eu quero melhorar o peso, ou eu quero melhorar a minha força, ou eu quero sei lá o quê. Primeiro é o que você quer. E aí na agenda o que ela vai colocar? Microtarefas, que vão levá-las a uma graduação. Por exemplo, quem vai à academia, você vai começar a academia hoje, você chega lá hoje, você não vai levantar 100 quilos no supino, você não vai empurrar 100 quilos para cima. Não consegue. Você vai empurrar 10. Dali 3, 4 dias você vai empurrar 12. Dali 15 dias você empurra 15. Dali um mês você está empurrando 20. Você vai graduando a força e a habilidade de fazer aquilo sem se lesionar. Para o novo comportamento, o ideal é usar o 80-20. O que você precisa fazer? 20% do que você não faz, que vai dar 80% dos seus resultados. O que é 20% de quem não faz nada? É uma caminhada ao redor do quarteirão. É 2 quarteirões. É água, ingesta de água. Colocar como meta beber água. Quanto é que você precisa beber de água por dia? 3 vezes o seu peso e coloca uma vírgula. Eu peso 80 quilos. Aí eu coloco 3 vezes 80, 240. Então eu ponho uma vírgula. 2,400 ml de água. Eu arredondo para 2,5 litros. Você pega 2,5 litros e divide por 16, que é as horas que você está acordado. No meu caso dá 2,5 litros, né? No seu, não sei contar. Divide por 16 e vê quanto é que você tem que tomar de água por hora. Você passa 16 horas acordado em média. Em média. Não é para você pegar 2,5 litros de água e beber de uma vez. Faz até mal. Mas divide, fraciona essa água pelo seu dia. Então, estabelecer como regra o comportamento de beber água todos os dias. A cada meia hora tomar um copinho. Estabelecer como regra fazer algum tipo de exercício. Caminhada, polichinelo, tem exercício aeróbico e anaeróbico. Aeróbico é aquele que movimenta. Então nadar, correr, pedalar, pular. Esse é o exercício aeróbico. Anaeróbico é exercício de força. Então você fazer abdominal, você fazer flexão de braço. Então o ideal é você alternar. Você faz aeróbico num dia, por exemplo, no outro dia você faz anaeróbico. Mas você precisa colocar isso na agenda, numa escala de prioridades. Não de... Há pessoas que fazem a agenda cronológica. De manhã eu preciso ir à padaria, depois eu levar o filho para a escola, depois eu vou responder os e-mails, depois eu vou... Tudo bem, se fizer já tá fazendo, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você faça por uma ordem de prioridade. O que é a coisa mais importante que você tem que fazer no dia? Talvez não seja, você acorda às 7 horas da manhã e a coisa mais importante que você tem é uma reunião às 4 da tarde. Você coloca ela aqui em cima. Reunião com fulano de tal sobre assunto tal. Qual a segunda coisa mais importante? Isso, aquilo, outro. E aí na agenda você coloca o que é que você precisa fazer em termos de exercício. Alongamento, água, flexão, caminhada, barra. Compra uma barra que prende no batendo da porta. Compra aquela barra, ela prende, você arrusca ela, fica presa.
e vai lá e começa a fazer. De início você não vai conseguir, você vai puxar, vai vir até aqui, não vai chegar nem... Depois com o tempo você vai e você sobe aqui, ó. 20% de dedicação a um novo comportamento vai gerar 80% de resultado. Isso é lei de Pareto, tá bom? E como nós somos regidos por regras, a gente, quem está chegando depois, veja desde o início, nós somos uma sociedade regida por regras. Se não fossem as regras, a gente já tinha acabado. Porque eu não vou respeitar o sinal vermelho, eu vou andar pelado na rua, eu vou no casamento vestido de Corinthians, eu vou entrar no banco com máscara, porque eu estou com gripe. Cada um ia fazer de um jeito, ia ser uma zona, o mundo. Pior que já é. Então a gente respeita regras sociais. Ora, se a gente respeita regras que nos impuseram, por que não respeitaríamos regras que a gente mesmo impõe? E aí, ao colocar as regras no seu caderno, na sua agenda, esse é um passo, esse é o primeiro passo, tá bom? Estabelecer as suas regras e colocá-las na agenda. Depois, um segundo passo é você trabalhar aspectos punitivos e aspectos premiativos. A saber, você colocou lá na agenda tomar X litros de água por dia. Chega no fim do dia, você não tomou. O que você vai fazer? Você vai completar tudo e tomar? Não. Pode fazer mal e no fim do dia você tem que dormir. Ah, esqueci de tomar 1 litro d'água. Você tomar 1 litro e vai dormir? Você vai acordar no meio da noite. O que eu recomendo que você faça? Você se puna. Como? Leia lá e fala em voz alta, para você ouvir. Fala, caramba, eu falei que ia fazer isso aqui e não fiz. Eu prometi para mim e eu não cumpri. Você tem que sentir dor por infringir uma regra que você mesmo estabeleceu. Porque presta atenção, quando nós infringimos regras sociais, a gente é punido, né? Se você passa com o seu carro no sinal vermelho, você recebe uma multa. Se você chega num casamento de bermuda e chinelo, você recebe olhares de reprovação e eventualmente até você é retirado. Alguém pede para você ir embora. Fala, não, cara, não dá para você ficar aqui assim. Se você vai entrar num banco de máscara, provavelmente a porta vai travar e você não vai conseguir entrar. Não é assim? Quando infringimos regras externas, a gente recebe punição. Então, ao criar regras internas, você pode estabelecer punições também para que você sinta vergonha de não cumprir a sua própria regra. Bom dia, doutora Rosilda.life. Tá acompanhando? Tá acompanhando? Cada fim do dia você vai lá na sua agendinha, na sua lista que você colocou. Ideal é você fazer na noite anterior a lista pro dia seguinte. Amanhã eu vou fazer isso, 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 isso. Aí eu risco aqui, ó. Isso aqui eu fiz, eu risco, né? Tá cumprido. Isso aqui eu cumpri. Quando eu não cumpro, normalmente eu cumpro, né? Normalmente eu cumpro. Deixa eu achar um dia que eu não cumpri aqui. Vamos ver. Quando você não cumprir, você marca aquilo e puna-se. Normalmente eu cumpro, é difícil eu não cumprir as minhas... Mas eu vou achar aqui uma outra. Ela fica marcada assim, ó, não fiz. E aí quando não fiz, o que acontece? Ela vira prioridade pro dia seguinte. Porque eu estou me enganando. Se eu estou colocando na minha regra, algo para fazer e não faço, eu estou me auto-enganando. Eu não estou achando aqui. Mas deu para entender, né? Como é que faz. Cumpriu. Final do dia você vai lá e tica. E se premia. Fala, ó, eu sou demais. Ó, aqui, ó. Falei que ia fazer e fiz. E olha o que eu já ganhei com isso, ó. Ó, o dia foi produtivo. Olha, o dia foi não sei o que lá, ó. Eu estabeleci tal meta e tal. E quando não fizer, fala em voz alta. Fala, caramba, eu não fiz isso aqui. Amanhã isso virou prioridade. Amanhã isso aqui é a coisa mais importante. O que você está fazendo? Estabelecendo novas regras, novos comportamentos regidos por regras, tá? E aí, criança? E aí, você está ensinando o seu cérebro a fazer o que precisa ser feito. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Quando você começa a moldar o seu cérebro baseado nas regras que você criou, você começa a tomar rédeas na sua vida. Nós vivemos muito no piloto automático, fazendo o quê? O que as pessoas fazem. Ó, moro aqui na beira-mar. Vou à praia. Chego na praia, como é que as pessoas estão? Mulheres de biquíni e homens de sunga, de calção. Por quê? Porque essa é a regra. Não tem ninguém de paletó e gravata na praia. Tem mulher de vestido longo na praia, mesmo de fazendo ensaio fotográfico. Mas a maioria não tá. Aí quando sai da praia, o que faz? No meio do caminho já faz o quê? Já se cobre. Por quê? Porque essa é a regra.
Tem regras aqui, ó, que tem comércio que está escrito, é proibido entrar sem camisa. Eu ando sem camisa, eu adoro tomar sol. Então eu saio, já fui dar meu rolê matinal, eu saio na rua e já tiro a camisa. Adoro pegar sol, vou andando. Quando eu vou chegando no supermercado, eu já coloco a camisa, porque tem uma placa lá. Eu respeito a placa. Por que eu respeito? Porque se eu for entrar sem camisa, eu vou ser admoestado. Gostou da palavra? Eu vou ser reprimido, eu vou ser repreendido. Vão dizer pra mim, não pode, sai. Ou põe a camiseta ou sai. Então existe uma regra para entrar no supermercado. Estar trajado. Não posso estar sem camiseta. Então, já que nós respeitamos regras externas, comportamentos, nós nos comportamos mediante regras externas, a sugestão aqui é que você crie regras internas para ter melhor desempenho. Raramente alguém vai falar para você, alguém vai te... A menos que seja sua mãe. Acorda, vai, levanta, vai fazer uns exercícios aí que você tá fora de forma. Não, ninguém vai fazer isso. Vão comentar com você depois. Ei, tá gordinho, hein? Nossa, tá... Eita, não aguenta pegar um negócio, tá fora de forma. Alguém vai comentar, mas ninguém vai pegar você pelo braço e falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quem tem que fazer isso? Você. Você precisa perceber onde é que você pode melhorar, e a gente pode melhorar em todos os aspectos. Financeiro, pessoal, social, físico, mental, intelectual, sexual. Todos. A gente tem que olhar e se sentir incomodado com o nosso desempenho. Porque o nosso desempenho vem do nosso comportamento. Qual é o nosso comportamento? Aquilo que ensinaram pra gente. Ensinaram que é assim a gente faz. Brasileiro, em geral, não guarda dinheiro. Por que não? Porque não foi ensinado. Uma criança que nasce nos Estados Unidos, que vai crescer nos Estados Unidos, sabe o que ela ganha de presente de aniversário com 5, 6, 7, 8 anos de idade? Sabe o que ela ganha? Ações. Ela ganha ação da Apple, ação da Microsoft, ação da... Aqui um adulto não sabe o que é uma ação, imagina uma criança. Aqui você dá um dinheiro para uma criança e você dá o dinheiro e já fala para ela o que é para ela fazer. Toma, compra um doce. Toma, compra um brinquedo. Você já dá o dinheiro para uma criança dizendo para ela gastar. Por que é que você faz isso? Porque você aprendeu assim, esse é o comportamento regido por regras sociais. Presta atenção, num comentário assim, numa mesa de bar, você está conversando com seus amigos e alguém fala, você viu que a Mega Sena acumulou, está em 50 milhões? E aí vocês começam a conversar o quê? Qual é a conversa? Se eu ganhasse, qual é o complemento da conversa? Escreve aí pra mim. O que é que você conversa com as pessoas acerca de... se eu ganhasse esses 10 milhões, 30, 50 milhões da Mega... No fim do ano tem a Mega... Como é que é acumulada, né? 100 milhões, né? Escreve aqui, qual é o comentário que se faz na mesa de bar? Se eu ganhasse esses X milhões, eu... E vai lá, completa aí pra mim. Vamos debater um pouquinho aqui. Por que é que você fala isso que você vai escrever ou fala o que fala? Porque a regra, o comportamento, a regra nossa é essa, de brasileiros é essa. Escreve aí, vamos participar aqui. Gastar, diz a Rosana. Gastar. Quem mais? Seja sincero, seja sincero. Alguém está assistindo aqui, ou ao vivo aqui, ou depois gravado. Alguém que está assistindo, quando pensa em ganhar na Mega 10, 30, 50 milhões, pensa em poupar? Fala a verdade. Ou pensa em tirar o pé da jaca? Se eu ganhasse, iria viajar o mundo, ajudar a família. Traduzindo, ia gastar, né, Francis? É isso, nós somos treinados ia fazer um tour pela Europa. Gastar. Eu não trabalharia nunca mais. Gastar. Nós somos ensinados a isso. Nosso comportamento isso se chama comportamento gerado em regra. Pararia de trabalhar. Gastar. Entende isso, gente? Nós fomos ensinados a isso. A gente já pensa... Eu estava conversando com um amigo ontem, contando para ele. Quando eu trabalhava no SBT, eu trabalhava no programa Silvio Santos. E quem é mais antigo vai lembrar de um programa que chamava Aqui Agora. Quem não conhece, eu vou explicar. Aqui Agora é mais ou menos o que é hoje o Cidade Alerta. Era um programa de crime. Tinha o Gil Gomes, tinha o Homem do Sapato Branco, que é o Jacinto Figueira Júnior. Programa de crime, tá? Assalto, sequestro, morte, tudo teatralizado para dar um clima de tal, não sei o que lá. Eu trabalhava no programa Silvio Santos, o diretor do Aqui Agora me chamou. Senta aí e tal, vamos bater um papo. A gente quer você aqui, a gente vê você no ar, isso é muito legal, não sei o que, isso é engraçado e tal. E eu pensava assim, eu não quero trabalhar no programa de crime, meu Deus do céu, eu não quero isso aqui não. Eu não quero isso aqui não. E aí ele explicou, ele falou, não, o programa é pesado e a gente quer você para dar uma quebrada, para fazer um contraponto mais humorístico, não sei o que lá e tal. Aí até vai. Mesmo assim eu não queria, eu gostava de trabalhar no programa Silvio Santos.
Aí ele perguntou, quanto você ganha lá? Eu não lembro, faz 20, 30 anos, sei lá, eu não lembro. Mas vamos supor, eu tenha falado pra ele, eu ganho, sei lá, 5 mil, sei lá. Eu ganhei 5 mil. Ele falou, só isso? Te pago 12 pra você vir por aqui agora. Cara, eu falei, então tá bom, não sei o que, mas preciso conversar com o meu diretor. Ele disse, não, isso aí a gente resolve, pode deixar que eu já resolvo com ele. Eu falei, então tá bom, apertei a mão dele e levantei. Entre levantar e chegar até a porta, pôr a mão na maçaneta, bom, eu cheguei na maçaneta, quando eu pus a mão ele falou assim, você é jornalista, né? Na época eu não era ainda, eu falei, não. Ele, putz, cara, então não pode. Tem que ser jornalista. E eu fiquei muito chateado, sabe por quê? Porque entre ele fazer a proposta de quase o dobro do salário e eu chegar na porta, eu já tinha gasto aquele dinheiro na minha cabeça. Eu tô fazendo, eu não lembro os valores, mas mais ou menos. Eu ganhava, sei lá, uns 5 mil, ele ofereceu 12. Mais, quase o dobro não, né? Mais que o dobro, quase o triplo. E quando ele conversando comigo, eu já pensando aqui, nossa, eu vou comprar um carro, vou trocar de carro, vou mudar de casa, vou viajar, eu vou pagar não sei o que. Quando eu cheguei na porta, eu já tinha gasto uns 15 mil. Aí ele, você é jornalista? Não, então não pode. Pô, eu já estava devendo já, né? Porque eu já tinha comprado um carro, eu já estava devendo na cabeça. Então, nós brasileiros em geral fomos condicionados, comportamentos, a gastar o que a gente não tem, a não planejar, a não poupar, a comer o que é gostoso, não o que é saudável. A música de Titãs, né? Tudo ao mesmo tempo agora. A música da Rita Lee, não, do Lobão. Não sei de quem é a música, mas eu lembro o Lobão cantando. Melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Esse é o pensamento médio do brasileiro, né? Tudo agora, tudo que é gostoso, tudo que tá, sem planejar. Eu falei, tinha um planejar aqui. Sem planejar, sem olhar para o futuro, sem antecipar, sem fazer a medição de quanto vai custar. A pessoa acha que quanto vai custar é quanto ela vai pagar. Não é isso. Quanto custa um Big Mac? Eu não sei quanto custa. Quanto é? 15 reais? 20? Eu não sei quanto é. Mas quanto custa para você? Não é quanto você põe de dinheiro em cima do balcão para levar uma porcaria daquela para dentro de você. É quanto vai custar para você se livrar daquilo. É muito caro um Big Mac. É muito caro um copo de refrigerante. É muito caro. É muito caro. Um copo de refrigerante tem o equivalente a 7 colheres de açúcar. Experimente na sua cozinha pegar um copo vazio, abrir o seu açucareiro e pegar 7 colheres de sopa e colocar assim, ó. E olha, aquilo é um copo de refrigerante. Quando você toma um copo de refrigerante, você fica diabético imediatamente. Porque o seu pâncreas tem que jogar muita insulina para quebrar aquela açúcar, aquela glicose toda. O seu sangue tem um pH 7,5. O refrigerante tem um pH 2,5. Então você toma refri, toda a química do seu corpo entra em ebulição para equilibrar aquele pH que está baixíssimo. Mas ninguém sabe disso, não faz essa conta. Só conta o seguinte, um refrigerante custa 5 reais. 5 reais eu tenho. Tá bom? Então toma refri. Depois quando você tiver osteoporose, quando você tiver diabetes, pré-diabetes, diabetes mellitus, que não tem sintoma, você não sabe que tem diabetes. Quando você tiver diversos tipos de problema, vai custar muito caro para resolver, se é que tem resolução. Quando você gastar todo o seu dinheiro e tiver uma emergência, você vai ver o quanto é caro não ter dinheiro. Por outro lado, enquanto você continuar medindo as coisas pelo preço, o preço é um critério. Tem uma coisa aqui. Ou você tem preço como critério, ou você tem qualidade. Os dois não dá. Eu morei na favela. Quando a gente mora em favela, qualidade não existe. É preço. Que arroz você quer? Eu quero o mais barato, é o de terceira. Que carne você quer? A mais barata, é a dura. Que refrigerante você quer? O mais barato, é o refrigereco. Só que eu não moro mais na favela e eu acho que nenhum de vocês aí mora, né? A estratégia de visualizar o pior resultado de um comportamento, segundo a neurociência, faz com que a pessoa possa se mover. O que você acha, professor? Então, isso é
modulação de comportamento por regra. Eu recomendo sempre os dois sinais. Tá? Se você visualizar o pior resultado, estou dizendo aqui, ó, você faz uma regra de tarefas na sua agenda e no final do dia, quando você não cumpriu, você precisa se punir. Não é chicotear suas costas, não é ajoelhar no milho, não é isso. Mas é você falar, é você pronunciar em voz alta. Eu não fiz isso aqui que eu havia programado. Eu não estou cumprindo as minhas regras. Você precisa sentir mal. Isso é uma punição já. Então, ó, visualizar o pior cenário é muito útil. Porém, eu recomendo que você visualize o outro cenário. Senão só sabe o seguinte, não é para fazer aquilo. Se você não disser para ele o que é para fazer, ele pode fazer qualquer coisa. Pode ser pior. Por exemplo, um fumante, tá? Um fumante. Ele começa a visualizar o seguinte, ó, se eu continuar fumando, eu posso ter um câncer de pulmão. Imagina o pulmão dele fudido. Ah, quer saber? Não vou fumar mais. Pronto, ele joga o cigarro fora. Pode ser que ele comece a beber álcool. Por quê? Porque o fumar é um comportamento meio, não é um comportamento fim. Ele fuma para algo. Se ele para de fumar, aquele algo continua necessitando de atenção. Então, sei lá, o cara está deprimido, o cara está ansioso, o cara está deprimido, vai. Ele está deprimido, ele está no estado emocional negativo. Ele fuma para sentir-se bem. Só que ele fica focando que fumar faz mal. Ele para de fumar, ele continua deprimido. E pode ser que ele comece a beber para sentir bem. Entendeu? Então, visualizar o negativo é muito útil, mas o positivo é obrigatório, tá? É obrigatório. Então, fazer uma agenda para estabelecer novos comportamentos regidos por regra, e ao final do dia vai lá e fala, eu não fiz isso aqui, em voz alta, eu não cumpri essa regra, eu preciso deixar isso aqui como prioridade para amanhã. Você tem que sentir mal, tá? E por outro lado também você falar, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, cara, isso aqui eu fiz, eu estou chegando em direção ao meu objetivo, eu estou chegando perto daquilo que eu quero, eu estou progredindo. Entende isso? Trabalhar com os dois motores, os dois lados da balança. Se você pender de um lado só da balança, ela vai ficar torta. Tá bom? Então, temos 15 minutos aí. Comportamentos regidos por regras existem, a gente vive em sociedade por conta disso. O cérebro trabalha assim, então agora o ideal é você usar a seu favor. Crie as regras você para usar as suas regras. Aquela música que eu gosto demais, que eu não sei, eu tenho dúvida se eu gosto mais com o Elvis Presley ou com o Frank Sinatra, chamada My Way. A tradução é do meu jeito. And now the end is near, so I face the final curtain. E agora que o final está próximo e a cortina está se fechando, e ele vai contando aí e fala, I did it my way. Eu fiz do meu jeito, eu fiz pelas minhas regras. Esse é um cara que vai morrer feliz. Pode ser que ele não tenha construído patrimônio, pode ser que ele não tenha deixado dinheiro herança, mas ele fez do jeito dele, do jeito que ele quis. Ele seguiu as suas próprias regras. Eu imagino que essa é uma pessoa que vai morrer feliz. Então visualizar o negativo em seguida o positivo, trazendo todos os estados do qual naquele comportamento positivo traz. Eita porra, o assassinato da vírgula. Mas é isso aí, eu consegui entender. É isso, Francis. Sinta dor pelo que você não fez e sinta prazer pelo que você precisa fazer, tá? Você vai gerar cortisol, ai que horror, e você vai gerar dopamina, tá? Que são neurotransmissores e hormônios naturais que já estão rolando aí no seu corpo. Você só vai usar a seu favor. Isso é toda a ideia da live de hoje. Existem os comportamentos regidos por regra que a gente faz isso. Você vai para a escola, na época que eu ia, tinha um uniforme, como chama aquilo? Jaleco, avental branco, e a gente tinha 4 putarias. A escola obrigava a gente a comprar o bolso, tinha que comprar um bolso e costurar. Se você chegasse na escola sem o bolso, não entrava, a regra tinha que ter aquilo. Depois teve um período que tinha carteirinha, a regra é entrar com a carteirinha, esqueceu em casa, não entra. São regras, e a gente seguia as regras. A regra é, você vai numa festa, recebe um convite, tá lá o traje, né? Esporte fino, traje não sei o que lá, tropical, blá, blá. A regra é essa. Tem um amigo que eu moro em São Paulo, eu vou pra casa dele, você chega na casa dele, ele abre a porta e tem que tirar o sapato. Já tem ali um baúzinho com vários chinelos, você já tira o sapato, coloca um chinelo. Na casa dele a regra é entrar sem sapato. Se você passar direto, ele vai pedir pra você ir. Ei, tira o sapato, por favor. Não, eu não costumo tirar sapato. Então, se retira.
Antigamente, olha que desgraceiro, antigamente se fumava em quase todo lugar, né? Fumava em avião, elevador, fumava dentro de táxi. Mudou a regra, né? A regra hoje em dia é proibido fumar na maior parte dos lugares. Quer fumar, vai lá pra fora. Tem um fumódromo. E o que aqui os fumantes fazem? Respeitam, porque essa é a regra do lugar. Ou você respeita a regra ou você se retira, você será punido. E aí eu estou dizendo o seguinte, ó. Lei de Herb. Herb foi um neurocientista que descobriu que quando os neurônios disparam juntos, eles se fortalecem. Então nós temos neurônios que não encosta, o neurônio ele é antissocial, não encosta. Ele para aqui, né, e tem um neurotransmissor que faz uma sinapse. E aí você faz isso uma vez, 2, 3 vezes, isso aqui fortalece e aí fica automatizado. Os nossos comportamentos são automatizados. Você não pensa para escovar dente, você não pensa para tomar banho, você não pensa para as coisas que você faz automático. Você não pensa mais, tanto você fez aqui. Você não pensa para dirigir carro, mudar marcha. Você pensa quando você está aprendendo. Ó, tem que pôr segunda, ó, tem que voltar para terceira, tem que... Agora, depois que você dirige muito tempo, você só vai com a mãozinha ali e vai. É um comportamento automatizado. É um comportamento mediado por regra. A regra é essa, tá? No Brasil, a regra é dirigir pelo lado direito. Na Inglaterra, é mão inglesa que chama, né? Os carros dirigem na mão esquerda, lado esquerdo da pista. No Japão também. A regra é essa. Você vai lá dirigir com a sua regra, você vai bater o carro, você vai ser multado, você vai ser preso se você dirigir do lado direito em Londres. Ok? Então, se o cérebro já funciona assim, usa isso a seu favor. Crie novas regras mediante aquilo que você quer. O que você quer? Você quer pesar X quilos, você quer ter tanto dinheiro, você quer conhecer tal país, você quer dominar tal habilidade, você quer empreender, você quer migrar de carreira, você quer abrir uma filial se você já tem, você quer migrar para o digital, você quer começar a fazer live, você quer... O que você quer? Você parte deste princípio, que na verdade o princípio é o fim. O que você quer, a primeira coisa que você tem que fazer é a última. É isso que eu quero isso aqui, ó. Legal. Aí depois você vê onde é que você está. E aí você estabelece regras, comportamentos que vão te levar até aqui. Comportamentos regidos por regras. Quais regras? As suas. Mas você precisa ser sincero com você e você precisa ser rígido. Por isso a agenda é um instrumento maravilhoso, seja física, seja digital. Coloca todo final do dia quais são os comportamentos que você tem que fazer, quais as atividades que você tem que ter no dia seguinte para chegar perto daquele resultado. E ao final do dia você vai lá e isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz. Isso aqui eu não fiz e puna-se verbalmente. Caramba, eu não fiz isso aqui, eu falei que ia fazer, eu procrastinei, eu enrolei, eu não fiz, amanhã isso aqui é prioridade. Até que isso se torne um comportamento automatizado igual você tem os outros, de tomar banho, escovar dente, colocar roupa para sair. Ó, eu mudei para cá, aqui é quente, né? E eu ando sem camisa, eu coloquei a camisa agora para fazer live, mas eu ando sem camisa dentro de casa, eu ando sem camisa na rua. E quando eu mudei para cá, eu descia sem camisa, eu moro no 3º andar, eu pegava o elevador e descia sem camisa. Um dia eu entrei no elevador, tinha um informe lá, tinha um aviso. Senhores moradores, solicitamos que evitem trajes, não sei o que lá, sem camisa. Né? É a regra do prédio. O que eu faço agora? Eu estou sem camisa em casa, eu pego a camisa, vou andando até o elevador, visto, desço, chega na rua, saio no prédio, quando chega na rua eu tiro a camisa. A regra no meu prédio não é permitido andar de biquíni, maiô, sunga, etc. E sem camisa. Ok, eu respeito a regra do prédio. Se eu sou rebelde, eu vou andar sem camisa, sabe o que vai acontecer? Eu vou receber uma multa. Porque a regra está dizendo que não pode. E eu me adequei a essa regra e já automatizou. Eu nem penso mais. Quando eu vou sair, eu não penso. Eu ponho a camiseta. Automatizei e eu respeito. A ideia é você criar as suas próprias regras e usar a lei de Herb, fazendo ela várias vezes, que ela fica automatizada. Quem está chegando agora assiste desde o início. Falamos sobre Vilfredo Pareto, a lei de 80-20. Você precisa fazer 20% de esforço para ter 80% de resultado. Então você vai fazer uma regra, você vai fazer uma agenda de 10 tarefas para o dia seguinte, 10 tarefas. Você vai colocar duas para mudar comportamento. 8 você já ia fazer, você tem que fazer ao dia a dia, 2 para mudar. São 20%. Você vai se dedicar a essas 2 que vão te gerar 80% dos seus resultados. Então você vai botar 10 coisas para você fazer amanhã. Você vai botar lá assim, ó. Pagar aluguel, levar a criança para a escola, responder e-mail, fazer o supermercado do mês. Tarará, você bota 8 coisas triviais do dia a dia e bota 2 que você quer. Começar
exercitar, caminhar ao redor do quarteirão, caminhar no parque. É a oitava, é a nona. E a 10ª, tomar 2-3 litros de água, mediante o seu peso corporal. Dia seguinte, no final do dia, você vai fazer isso hoje. Você vai fazer isso hoje. Final do dia de amanhã você foi lá. Paguei aluguel? Paguei. Levei o filho para a escola? Levei. Fui ao mercado? Fui. Fiz isso aqui? Fiz. Aí chega lá. Caminhei ao redor do quarteirão? Caminhei. Ó, comecei a fazer. Tomei 3 litros d'água? Não. Caramba, eu não tomei a água. Eu falei que eu ia fazer isso e eu não fiz. Isso aqui é importante. Você tem que falar para você ouvir. Marca lá e vira prioridade pro dia seguinte. Fez? Pum. Aí você começa a fazer isso. 2 coisas em 10, que são 20%, ela vai começar a gerar 80% dos seus resultados. Traduzindo. Por exemplo, né? Eu estou focando aqui no exercício, mas podia ser outra coisa. Você começa a praticar exercício físico, começa a cuidar da sua saúde. O que vai acontecer? Isso vai influenciar nas outras 8. Você vai trabalhar melhor, você vai melhorar a sua memória, a sua criatividade, a sua disposição geral, você vai ser mais tolerante, o seu corpo vai funcionar melhor. Entende isso? 20% dos seus esforços vão dar 80% do seu resultado. Vamos supor, estou falando só de saúde, vamos pensar em outra coisa, pensar em grana. Você vai começar a economizar dinheiro. Você vai começar a pensar em economizar e em investir, tá? Claro, para investir você tem que ter dinheiro, não dá para você investir o que você não tem. Então, investir é o segundo passo. O primeiro passo é economizar, você tem que ter dinheiro para investir. Aí você coloca lá, na sua agendinha, 10 coisas para fazer amanhã. Pagar aluguel, ir ao mercado, levar o filho para a escola, 8 coisas. A coisa 9 você põe. Investir 10%. Poupar 10%. Coisa 9. Coisa 10. Estudar sobre investimentos. Você faz isso hoje. Amanhã, tarefa do dia. Você acorda de manhã, você olha o que você tem que fazer. Você leva o filho para a escola. Fim do dia, levou o filho para a escola. Fui ao mercado, fui. Fiz isso, fiz. Chega na 9. Economizar 10%. Economizou? Se você não, você vai dar bronca em você. Se economizou, você vai falar, tá vendo? Ó, eu só tirei 10% do que eu ia gastar, economizei ali e tá aqui, ó. Eu fui no mercado, em vez de comprar tal coisa, eu comprei uma outra um pouquinho mais barata, eu comprei uma outra. Eu percebi que aquilo nem era importante mesmo, eu não precisava, e aqui é 10%. Estudou sobre investimento? Não. Dá a bronca em você. Estudou? Pô, estudei, já fui abrir um site, já fui ver, já baixei um e-book, já fiz não sei o que, já fiz não sei o que lá. Pareto, 20% do seu esforço rende 80% dos seus resultados. 80% do que você faz no dia só te dá 20% de resultado. Isso é uma lei, é uma regra. Então, potencializa os seus 20%. Dedica 20% do seu dia, você tem 16 horas úteis no dia. 16 horas úteis, tá? 8 você dorme, você tem 16 horas. Pega 16 horas e pega 20% desse tempo e dedica para estudo, para leitura, para meditação, para auto-hipnose, para planejamento, dedica para crescimento pessoal. Em pouquíssimo tempo você vai ver o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Quando você começa a dedicar 20% a coisas úteis. As pessoas dizem que elas não leem porque elas não têm tempo. Aí você pega o celular dela, vai lá e vê assim, quantas horas ela ficou por dia em rede social. É só você trocar TikTok por um capítulo do livro. É só você trocar o WhatsApp. O WhatsApp pode ser um instrumento de trabalho, como pode ser de bobagem, ficar mandando memezinho, piadinha, ficar mandando... Você pode trocar o WhatsApp por leitura, por planejamento, por sentar, pegar um papel e escrever, abrir um Word que seja, escrever um projeto. 20%, gente. É bem pouquinho. 20% do seu esforço vai dar 80% do seu resultado. Se você começa a investir em você, a ler, a estudar, a planejar, você começa a ter resultado em outras áreas. Deixa eu ver aqui, ó. Prof, meu primo fez investimento e perdeu 100%. Ele está revoltado. Então, ele fez um mau investimento. Não que investimentos em si sejam ruins. Obrigado, Ana. 8,56. Investimentos não é que são bons ou ruins. Investimentos são essenciais. Só que no caso, seu primo fez um mau investimento. Isso não significa que o investimento é ruim. Ele só precisa mudar de investimento. Precisa estudar mais sobre o assunto, tá? Como fazer quando a resistência pelo comportamento negativo é maior que o positivo? Calma. Resistência pelo comportamento negativo? Oh, excelente, se você resiste a um comportamento negativo, parabéns. Ok? Reformula a pergunta aí, que a gente tem 2 minutos só. Todo comportamento é aprendido. Você pode aprender a fazer o que você não gosta.
Aprender a fazer exercício, aprender a ler, aprender a estudar, aprender a planejar, aprender a acordar mais cedo, aprender a ver menos televisão, aprender a usar a internet de uma maneira útil, não de uma maneira lúdica. Eu vejo meme, lógico que eu vejo meme, eu compartilho meme com os meus amigos, claro, mas eu faço isso bem pouquinho. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando, gente. Estou aqui, ó, vai fazer 1 hora já. Falta 2 minutos. Faz 1 hora que eu estou aqui compartilhando conhecimento, eu estou trabalhando. Quem está assistindo desde o início está aí estudando. E tem um monte de gente que essa hora está vendo meme, está vendo TikTok, está dando risada, está tudo bem. Só que é o seguinte, ó, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Você vai colher amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, o que você está plantando hoje. Como fazer quando o comportamento negativo é mais forte que o positivo? Punição. Ver tudo que você vai perder. Deu o exemplo de novo. Quando eu era moleque, eu tomei uma surra uma vez, eu lembro, eu tomei uma surra da minha mãe, porque eu peguei uma lata de leite condensado, furei ela, escondi no quarto e fiquei mamando ela. E a mãe tinha comprado aquilo para fazer um bolo, fazer alguma coisa. Eu tomei uma surra. Por que eu mamava uma lata de leite condensado? Porque é muito gostoso. Então o moleque tinha lá, sei lá, 10 anos, dá 11, não lembro. É muito prazeroso imediatamente, é muito gostoso aquilo, dá muita serotonina, dá muita dopamina imediatamente, olha que delícia. Só que um moleque desse não faz um planejamento, um plano. O que é que isso vai estragar o corpo pra frente? E esse plano, a mãe comprou aquilo por algum motivo. Então se eu olhar uma lata de leite condensado e pensar o quanto de mal aquilo vai me fazer, imaginar aquilo associado, como se estivesse sentindo agora, dor de estômago, o dente cariando, tendo picos de insulina, tendo mal-estar, caganeira, cagando mole, porque eu tomei uma lata de leite condensado. E pensar no positivo. Pô, se eu deixar ela aqui, a mãe vai fazer um bolo. O bolo é mais legal do que a lata pura. O bolo vai ter mais gente, vai ter socialização, não sei o que, entendeu? Trabalhar os dois lados da balança. Como se colocar para realizar o comportamento positivo. Então, Fran, desse jeito. Realiza ele mentalmente o prejuízo que você vai ter continuando com isso. E o benefício que você vai ter fazendo outra coisa. Entende? Você precisa ensinar para o seu cérebro. Todo comportamento é aprendido. Então, ó, vou criar a regra de que toda vez que eu tomar uma lata de leite condensado, toda vez que eu tomar uma lata de refrigerante, eu vou me fuder. Eu vou ficar doente, eu vou ficar burro, eu vou ficar velho. Eu tenho que mostrar para mim o prejuízo de fazer isso. Mas eu preciso dizer o que é para o cérebro fazer. Muita gente para aqui, ó, não vou fazer mais isso. Tá, mas quando eu faço isso é para cumprir uma necessidade. Se eu não fizer nada, o cérebro vai encontrar outro caminho de cumprir aquela necessidade e pode ser pior. A pessoa diz assim, ó, fiz um trabalho para nunca mais tomar Coca-Cola. Cuidado que você pode começar a tomar Pepsi. Ó, não tomo mais refrigerante, só tomo suco. Suco de fruta natural? Não, de saquinho. Porra. Você trocou cocô por bosta. É a mesma coisa. Estamos entendendo? Comportamentos baseados em regras. A gente vive assim em sociedade. Então eu vou criar as minhas próprias regras para eu criar os meus próprios comportamentos. Por exemplo, o que é mais comum, as pessoas acordam e abrem o celular imediatamente. Já vai olhar lá. Sugestão que eu te dou. Acorde, abra janelas. Deixe o sol. Quando o sol bater na janela, deixa o sol bater na sua retina. Desligar a sua pineal. Ativar o seu sistema de alerta, no sentido de você acordar. Espera meia hora para abrir o celular. Respira. Medita. Projeta seu dia. Faz esse exercício do dia, da agenda, ao acordar. Acorda, abre a janela. Se você tiver uma varanda, como eu tenho, uma belíssima varanda, vai para a varanda, deixa o sol, pega a sua agenda e preenche a sua agenda na varanda, recebendo um banho de luz solar. Mesmo que você não esteja vendo o sol, mesmo que esteja nublado. Se o dia está claro é porque está sol, né? Recebe aquela luz ali e preenche a sua agenda com 10 tarefas de manhã, claro. De manhã você vai checar a agenda do dia anterior. Vai lá e revê a agenda que você fez no dia anterior e programa o que você vai fazer e tal. Deixa o celular para depois de meia hora. Deixa o cérebro entrar em ação naturalmente, como ele fazia antes. Até nos anos 90 não tinha celular. E as pessoas viviam. Tinha uma vida normal. Acordava, tomava café, fazia exercício, tomava banho. Hoje o nego acorda pro celular. Dorme com ele ligado, dorme com ele carregado. Olha que absurdo. A pessoa dorme com o celular carregando do lado da cabeça ali, ó, recebendo eletromagnetismo, correndo o risco de explodir, de pegar fogo. Aí tem dor de cabeça, aí acorda cansado, não sabe por quê. Deixa o celular na sala. E aí vai vir as desculpas, não é coisa todas, tá?
Não, mas eu preciso porque eu tenho mãe doente, vai que ela liga, né? O que vai acontecer se sua mãe ligar pra você 2 horas da manhã? O que vai acontecer? Se ela ligar às 6. Não, vai que acontece alguma coisa, não vai acontecer nada. Se acontecer também, já aconteceu, né? Crie novas regras para ter novos comportamentos, tá? Mas, de novo, você precisa começar do final. O que é que você quer? A partir do objetivo, você estabelece as regras. E através das regras, você cria o comportamento. Você vai se forçar a fazer algumas vezes, Lei de Herbert vai entrar em ação e vai virar automático. Você vai fazer de boa. Você vai fazer sem sofrimento. Você não sabe o que é Lei de Herbert, você não sabe o que é Pareto, assiste a live desde o começo, que entrou depois aí. Assiste desde o começo, tá acabandinho. Quem tá chegando, seja bem-vindo, bom dia, mas já tá acabandinho, tá? As lives ficam salvas aqui no Insta por uma semana, ficam salvas no YouTube por 15 dias e vão todas para Castflix, que é a minha plataforma exclusiva de vídeos. Lá estão todas, lá na Castflix estão. Hoje é live 87. Aqui no Insta tem 7. No YouTube tem umas 12, 15, sei lá, não lembro. E na Castflix tem todas, tá? É uma plataforma de vídeos que tem a playlist de PNL, tem a playlist de hipnose, tem a playlist de psicologia, tem a playlist de neurociência, tem a playlist de dicas de livros, tem a playlist de dicas ducas, para saber o que é, onde é, como é. Quando terminar aqui no Insta, você vai na minha bio. Clica na bio, tem o link lá para você conhecer. Quem está vendo no YouTube, tem o link na descrição aqui do vídeo, tem o link para você ter meu cardápio. Eu tenho cursos de PNL online gravadinho, tá? Você gosta de PNL? 87 lives, acho que você gosta. Dá uma olhada no meu curso de PNL online gravadinho. Tem lá as aulas todas prontas, as 3 primeiras são gratuitas para você conhecer a profundidade do curso, a didática, a metodologia. Gostou, você compra o curso, tem 20 aulas gravadas, mais 4 aulas bônus, certificado. Tem assistência ao aluno, você pode entrar em contato direto comigo para tirar dúvidas. É o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, é investimento em conhecimento, tá? Além disso, eu tenho também a mentoria. Eu tenho uma mentoria individual e uma mentoria em grupo. Ontem eu fiz uma sessão de mentoria em grupo aberta. As pessoas assistiram para ver como é que é a mentoria em grupo. A mentoria individual é eu e você, numa sala virtual. São 6 sessões. 4 semanais e 2 quinzenais. Completando 2 meses. A mentoria em grupo são 8 sessões. Completando também 2 meses. E eu tenho mentorias de PNL, para quem não é um curso, é para quem já tem curso. Porque as pessoas fazem cursos meia boca e elas não aprendem o essencial da PNL. Aí elas saem sabendo um monte de técnica. PNL não é conjunto de técnicas, né? Então eu dou a mentoria de PNL para quem já é practitioner, master practitioner, ou para quem fez cursos livres de PNL, mas efetivamente não aprendeu técnica. E PNL não é conjunto de técnica. Se você já tem conhecimento de PNL e você quer efetivamente implementar isso e disparar positivamente na sua vida, eu estou aqui, posso ser o seu mentor. Quem sou eu na fila do pão da PNL? Eu conheço PNL desde os anos 90, eu estudo efetivamente desde os anos 2000, eu sou o primeiro practitioner, eu fiz em 2005, eu sou trainer oficial de PNL, certificado por Richard Bandler desde 2014. Cada 2 anos eu vou nos Estados Unidos para reciclar o meu trainer. Eu fui o 3º do Brasil a ser trainer do Richard, lá nos Estados Unidos. Eu fui fazer curso com ele na Colômbia, fui fazer curso com ele nos Estados Unidos. Eu invisto no conhecimento, é minha prioridade. Há quem invista em balada, há quem invista em cerveja, quem invista em drogas, está tudo certo, cada um faz o que quer, porém, cada um vai colher o que planta. Quem não está na live aqui porque foi dormir 4, 5, 6 da manhã, tá tudo certo, gente, cada um faz o que quiser. Só que observa o que é que vai acontecer com essa pessoa lá na frente. Uma vez ou outra não mata ninguém, tá? O que vai gerar resultado nas nossas vidas é aquilo que a gente faz com frequência e constância. Passou da hora já e não apareceu aqui acabar, então eu continuo falando. Que normalmente aparece um regressivo aqui que teria acabado já e não acabou. Não acabou, vou falar mais um pouquinho, tá? Porque entrou bastante gente depois. Então sejam todos bem-vindos. Nossa live de hoje é sobre PNL e comportamentos. A gente falou que nós somos seres que vivem sob comportamentos regidos por regras. Nós temos regras sociais e a gente respeita essas regras. Quando a gente desrespeita a regra, a gente é punido. É assim que funciona, não é? E a ideia da PNL é você criar as próprias regras e agir dentro das suas regras. Mas para isso você tem que começar do final. Você tem que estabelecer o que é que você quer como objetivo, criar as regras que você precisa para chegar lá, e implementá-las até que elas virem comportamento.
E quando vira comportamento, você não sofre. Você simplesmente faz o que precisa ser feito. Se você não faz exercício físico e está pensando em fazer, você fala, cara, mas todo dia eu tenho que levantar, colocar tênis, bermuda, ou moletom, e sair, ir até a academia, e puxar ferro, cansa só de pensar. Porque é um comportamento que não está ainda automatizado. Mas se você colocar regras para isso, mediante punição e prêmio, como a gente já explicou aqui na live, você começa fazendo, Lady Herbie, os seus neurônios começam a disparar, uma vez, duas vezes, três vezes, aquilo automatiza e você faz sem o menor esforço, ao contrário, você faz com prazer, qualquer coisa, tá? O hábito da leitura vai te engrandecer. Tudo que você precisa aprender na vida está nos livros. Idiomas, a gente falou aí de investimento, planejamento, execução, criatividade, tudo está nos livros. Mas não temos como brasileiros o hábito da leitura. Não temos. O brasileiro, em média, lê 3, 4 livros por ano. Por ano. Sendo a metade disso livro didático, ou seja, livro obrigatório a leitura. A gente não lê. E é só você olhar o resultado médio do brasileiro médio. Nós somos um país riquíssimo, cheio de gente pobre. Por quê? Porque as pessoas fazem coisas que não dão um resultado positivo. As pessoas assistem Big Brother. Big Brother dá sei lá quanto de audiência. Os caras pagam para assistir gente dormindo. Tem o Big Brother aberto, o horário aberto, né? E tem o pay-per-view. Você paga para ver 24 horas a pessoa dormindo. O que ganha alguém que paga para ver isso? O que ganha alguém que assiste uma novela atrás da outra? O que ganha alguém que fica vendo Datena, Cidade Alerta, não sei o que, Urgente? O que ganha essas pessoas? Por que elas fazem isso? Porque elas não olham para frente, ela não vê o que ela está fazendo, ela não vê o que vai... Qual é o fruto disso? Eu falo para você qual é o fruto. É só você olhar a sociedade ao seu lado. Pessoas obesas, deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas pobres, pessoas baixa escolaridade, escreve errado, não consegue concluir uma frase, não sabe fazer uma conta. Esse é o Brasil nosso do dia que a gente convive. Por quê? Porque isso é fruto do quê? Do que as pessoas fizeram ontem, anteontem. Sabe quem são essas pessoas? Eu e você. Seu pai, seu irmão, o meu. Nem tem irmão, tem irmão. Mas você está entendendo. Se você quer sair da boiada, da manada, você quer resultado diferente, você tem que ter ação diferente. E nessa live aqui, eu te expliquei como é que você pode fazer isso. Tá bom? Bem-vindos quem está chegando, a live está no final, assista desde o começo. Ela vai ficar aqui no Insta por uma semana. Ela vai ficar aqui no YouTube, se você está vendo no YouTube, por 15 dias. Tá no YouTube? Curte, compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas e outras dicas ducas. Se inscreve no canal aqui no YouTube, clica em inscrever-se, clica no sininho para ser avisado quando tem vídeo todo dia. Bom domingo, quem está vendo ao vivo. Bom dia, boa semana, que está vendo gravado. Divirta-se. Juízo, crianças. Hasta. Amanhã, 8 horas, tem mais. Beijo, tchau.